turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil e que exige muita mão de obra, assim movimentando os postos de trabalho e contribuindo para um melhor equilíbrio regional. As cidades pequenas como Ouro Preto precisam do turismo para seu desenvolvimento, crescimento e sobrevivência econômica. O país recorre ao turismo quando suas chances de crescimento são mínimas, dando prioridade às atrações que a cidade oferece, como por exemplo Fernando de Noronha, que cobra dos turistas diversas taxas para manter a sua beleza natural. No ranking de impacto econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o Brasil se encontra em 6º lugar de 184 países pesquisados. São levados em consideração o PIB, a geração de renda e emprego e o investimento privado e público. Um grande exemplo de turismo econômico são os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O país sede sempre tem uma grande expectativa em torno desses eventos, já que o retorno financeiro costuma ser maior do que o dinheiro investido. Esse país é maravilhoso, né? O governo conta com um aumento rotativo de turistas que consegue movimentar a economia de todo o país em apenas um mês. O impacto para o turismo na economia brasileira deveria alcançar em torno de 9,5% do PIB, um crescimento de 5,2% em relação a 2013, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A Copa deveria gerar 8,9 milhões de empregos. Além disso, toda a infraestrutura foi prometida pelo governo, como legado da Copa, como melhorias dos transportes públicos das cidades, sedes, obras e incentivar o consumo turístico, como aeroportos, hotéis e serviços para todo o público em geral. No caso da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o retorno financeiro foi como mais um gol da Alemanha. Gol da Alemanha! Não foi só o 7-1 que deixaram os brasileiros revoltados, mas sim todas as promessas do governo que não foram cumpridas. Os investimentos que serviram como desculpa para trazer a Copa para o Brasil não rendeu quase nenhum fruto ao país. A expectativa era que os turistas gastassem muito dinheiro em compras, viagens e hotéis. Os turistas estarão injetando na economia 6,7 bilhões de reais, isso com despesas de consumo durante o período da Copa. Porém, a sua grande maioria eram mochileiros, que vieram aqui para se divertir e experimentar as mais variadas cervejas brasileiras. Inclusive, quem mais ganhou dinheiro com a Copa foi a cerveja, com 1 bilhão e 40 milhões de litros tomados. Um exemplo bem sucedido de Copa do Mundo em relação à economia foi a da Alemanha em 2006, com um lucro de 20 milhões de euros. Os gastos totais investidos foram de 450 milhões de euros, enquanto no Brasil foram 25,6 bilhões. E 1 bilhão foi só no estádio do Corinthians. A Copa do Mundo do Brasil foi similar a 3 Copas do Mundo juntas, sendo a do Japão, a da Alemanha e a da África do Sul. Os gastos saíram dos cofres públicos, mas o lucro foi totalmente privado, já que a pequena quantia foi para a FIFA. 2 milhões de pessoas visitaram a Alemanha durante as 4 semanas do evento, enquanto o Brasil só recebeu 1 milhão de visitantes. De acordo com o WTTC, World Travel Tourism Council, o volume de negócio direto do turismo é superior à da indústria química, com 2,1%, ou da automobilística, com 1,2% no mundo todo. Economicamente falando, somando os efeitos diretos e indiretos, o turismo alcançou os 7,6 bilhões de dólares em 2014. O WTTC ainda acredita que o PIB turístico mundial crescerá a um ritmo de 3,9% ao ano durante a próxima década. Em 2014, o turismo gerou 734 milhões de dólares nas Américas. Esse valor sobe para 2,1 trilhões se considerarmos os impactos diretos, indiretos e induzidos. Em termos de emprego, a importância da indústria turística é ainda mais noticiada, já que emprega diretamente 105 milhões de pessoas em todo o mundo. Ano passado, chegou perto de 16 milhões de empregos gerados somente pelo turismo. Depois de tantos dados, vamos ver o que o professor, doutor e especialista em marketing de turismo, José Palante Júnior, nos tem para dizer. Vai lá, Palante. Da importância do turismo, que nós, da área do turismo, chamamos da indústria do turismo. Porque quando você fala turismo, parece que é uma coisa muito de serviço, e só lazer e prazer, mas o turismo é uma economia muito forte, alguns países vivem do turismo, né? Alguns países têm um PIB razoável em função do turismo, é ele que dá a receita forte para o país.
E o Brasil ainda não sentiu o gosto dessa receita, né? Não investiu o que poderia investir nesse setor. Provavelmente pelo tamanho, pela extensão do Brasil, mas isso não justifica porque essa extensão gera riqueza natural, que é a riqueza que muitos países não têm. Então, países como a França, por exemplo, que é um país que recebe muitos turistas, né? Alguns dados provam que a França recebe mais turistas do que habitantes. Hoje a França deve estar com um pouco mais de 64 milhões de habitantes e recebe mais de 70 milhões de turistas. 70 milhões de turistas. O ano passado, que é 2014, nós tivemos a Copa do Mundo, que foi o máximo. Depois de algumas décadas nós tivemos um evento mundial, um dos maiores eventos mundiais no Brasil. E, pasmem, a Embratur ficou muito feliz com os números que nós atingimos. Números esses que são infinitamente menores do que os números que a gente vê no mercado mundial. Em 2014 o Brasil recebeu em torno de 6 milhões e meio de turistas. Eu falei 70 milhões da França. E com a Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo proporcionou, e foi em função da Copa do Mundo mesmo, porque os dados mostram mais ou menos em torno de 1 milhão de turistas só no mês da Copa do Mundo, que foi em julho. Quer dizer, se não fosse a Copa do Mundo, estaríamos ainda naqueles 5 milhões de turistas que era a previsão de que aconteceu em 2013 e assim por diante. Quer dizer, temos muito para crescer ainda, como economia, como emprego, oferta de emprego, uma vez que o turismo envolve quase que na sua totalidade a prestação de serviço. E prestação de serviço envolve gente, não é como a indústria de produtos que tem máquinas, usinas e tal. Não, o turismo precisa de gente, é gente. O restaurante precisa de gente, hotel precisa de gente, companhia aérea precisa de gente. Turismo, lazer, turismo, visita, museus, parques, precisa de gente para administrar e receber. E nós temos isso. O que nós precisamos só é investir nesse setor. É um setor que promete muito. Eu li alguma coisa, agora lembrei, dizendo que o turista brasileiro, a cada 10 brasileiros, 7 preferem visitar o Brasil. A cada 10 brasileiros, 7 preferem visitar o Brasil. Eu acho que isso está muito ligado não só ao desejo, mas ao problema econômico. Quer dizer, se o Brasil é tão visitado pelos próprios brasileiros, né, em termos de turismo interno, só não visita mais, não se envolve mais no turismo externo em função, obviamente, do poder aquisitivo. Hoje, 2015, outubro, com a moeda americana, que é a base de cálculo para o turismo internacional, está quase impossível viajar para fora. Quer dizer, esse é o momento do turismo interno trabalhar, né? E trazer gente de fora, porque para o americano nunca foi tão barato visitar o Brasil, para o europeu nunca foi tão barato visitar o Brasil, para o asiático nunca foi tão barato o Brasil. Mesmo para o argentino, que é o país, né, o povo que mais visita o Brasil, os estrangeiros que mais visitam o Brasil são os argentinos. Em segundo lugar é o americano. Então, para esse público, depois vem os europeus. Vem o chileno em terceiro lugar e depois vem os europeus, alemães, franceses, italianos, portugueses. E a moeda estrangeira, o euro como o dólar, está em alta agora. Então, esse é o momento de trazê-los para cá, de fazer com que essa dificuldade toda que nós temos aqui, com a economia, para quem quer viajar para fora, possa abrir os horizontes para quem quer fazer negócio aqui dentro, trazendo turistas de fora. Então, esse é um bom momento para isso. E quem faz isso, quem deve praticar isso, é o órgão oficial para isso, que é a Embratur. Acho que é mais ou menos isso que a gente pode dizer sobre o turismo.
finge, você não percebe. Pô, se eu ficar assim é muito folgado, tipo... Não, só dá certo. Cidades Assim? pequenas, como Ouro Preto, utilizam o turismo para seu desenvolvimento e sobrevivimento. Prende nas pernas. Tava melhor, não tava? Oi. Mas já tá? Não, pausa. Ah, mas vai,